Muito bom dia! Segunda-feira, estamos começando mais uma Business Call. Seja todo mundo muito bem-vindo para a sua chamada semanal de consultoria de imagem do mercado corporativo. Eu sou a Clarice Davis, especializada em imagem corporativa, e a nossa Business Call foi criada para dar uma injeção de ânimo na sua segunda-feira e começar trazendo novidades, inputs, insights do mercado corporativo para o nosso amado trabalho de consultoria de imagem. Hoje é dia 6 de maio de 2024 e hoje é a nossa Business Call de número 11. E eu trouxe aqui para vocês, quero apresentar três tendências em educação corporativa para que nós, consultores de imagem que fazem ou que pretendem fazer treinamentos nas empresas, precisamos ficar de olho. Eu sempre soube da importância de nos atualizarmos e o mundo corporativo está mudando muito. E tem uma empresa que eu gosto bastante, que é a Sputnik, que ela é uma empresa focada em educação corporativa e disponibilizou para a gente um relatório recheado de insights sobre as tendências em educação para 2024. Esse material ele é muito rico e tem coisas muito interessantes. E, claro, ele é muito grande, ele tem mais de 100 páginas, mas ali três tendências que eu trouxe que faz muito sentido de eu apresentar aqui para vocês. Mas na descrição do vídeo eu também vou colocar o link da empresa e do material que eu tive acesso para vocês fazerem também o download. Faça esse download do material, dê uma lida nele completamente, porque eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem atende empresa e pensa em sempre se atualizar, em transformar aí a sua forma de atuar e também ficar de olho no que está acontecendo, porque quando a gente entende como essas empresas estão pensando e como elas vão trazendo esses aprimoramentos, quando a gente apresenta algo voltado para isso, a chance da nossa contratação, do sucesso do nosso trabalho é muito maior. Então, a primeira tendência que eu trouxe aqui para vocês, eles chamam de empresa escola. É como se a gente escrevesse assim, empresa hífen escola mesmo, que são essas empresas que hoje estão virando também grandes centros de educação corporativa, e como isso passa a ser decisivo, como isso passa a ser essencial na retenção de talentos para essas empresas. Existe uma tendência global de priorização da aprendizagem corporativa e acaba posicionando a educação corporativa, a aprendizagem corporativa, também como uma estratégia de negócios. Isso tem causado grande impacto no brand, na marca, na projeção da marca daquela empresa e também na experiência daquele colaborador, daquele funcionário. Ou seja, isso também é uma vantagem competitiva. Empresas que apresentam esses programas de educação continuada, né, essa educação corporativa dentro da própria empresa e dos mais diferentes assuntos, dos diferentes temas, né, dos diferentes direcionamentos, elas conseguem então se destacar também no mercado, né, não só pela aprendizagem dessas pessoas, mas só pelo fato dela ter esse centro de aprendizagem lá. Então, a educação corporativa, ela é uma propulsora de engajamento para os empregadores com o próprio trabalho e com a própria empresa. E acaba operando ali como uma garantia às organizações de um constante aprimoramento de suas equipes. E agora isso também é visto não só para formar novos talentos, mas também como investimento necessário na hora de reter e aprimorar essas pessoas. Ou seja, você ter dentro da própria empresa um braço ali de educação corporativa faz com que essa empresa, além de continuar com as melhores pessoas já, ou seja, a pessoa está lá já é boa e ela passa a se aprimorar e querer ficar dentro daquela empresa, também vai atrair outros talentos, pessoas que querem trabalhar lá não só pelo trabalho em si, mas também pela possibilidade desse conhecimento, de ter acesso direto a esse tipo de educação e aprimorar as suas habilidades também. Isso vai impactar na reputação dessa empresa de uma forma geral. E agora a gente passa até essa ideia de empresa e escola, não só um caminho para grandes empresas. As grandes empresas, né, as grandes companhias, elas já trilham isso de alguma forma, porque para elas é mais fácil a implementação, elas acabam tendo mais acesso a esse tipo de conhecimento, mas os benefícios disso acabam justificando também que menores empresas passem a buscar este caminho da educação. Então, a gente começa a ver a empresa não só ali na atividade fim dela, mas também trazendo esse ambiente de educação, ou seja, a gente achar que aquele formato vai funcionar para todo mundo. E quando a gente entende que flexibilidade e capacidade de adaptação na hora de apresentar uma proposta, ela é muito importante, porque cada empresa vai querer que aquele conteúdo seja personalizado para aquela pessoa, para aquele público, para aquela área.
E uma habilidade fundamental, então, que a gente vai precisar desenvolver é exatamente essa flexibilidade, essa adaptação do nosso conteúdo. Então, jornadas de prateleira ali que estão prontas vão dar lugar a experiências construídas artesanalmente. E aí a gente vai tentar entender qual que é o propósito, por que que aquela empresa está contratando e destinar, direcionar o nosso conteúdo para aquela organização. Então, a aprendizagem ela vai sair da lógica ali do RH digital que é necessário e vai passar a ser personalizado essa educação corporativa. A gente vai colocar os alunos, as pessoas que vão receber o treinamento, os participantes, no centro da nossa decisão. A gente vai passar a tomar a decisão com o que eles vão trazer para a gente de necessidade, de propósito e de demanda, e não o RH, né, não os diretores e não a própria empresa ali. Então, todo mundo vai participar não só daquele momento de aprendizagem, mas também no antes, quando a gente passa a entender a necessidade de um treinamento, o motivo por que ele será feito. Então, os participantes, eles passam a participar de todo o processo. E isso, para mim, já é o início da aprendizagem. Então, não é só o treinamento em si, mas desde o início, quando a gente vai começar a vislumbrar o treinamento, trazer a participação daquelas pessoas que estarão no conteúdo, que estarão ali absorvendo esse conteúdo, é extremamente importante. Então, levar um produto pronto, formatado e apenas replicar começa a perder sentido quando a gente entende que a decisão não será nossa do RH, mas sim das pessoas envolvidas naquele processo de aprendizagem. Então, personalizar o nosso treinamento vai ser essencial, fundamental em todo e qualquer conteúdo que a gente proponha. E a última tendência é a multiplicidade de recursos. Ou seja, a gente tem uma discussão ali, será que a gente vai fazer esse treinamento online ou presencial ou híbrido? Agora, os colaboradores eles vão ser muito mais impactados com experiências que puderem trazer ali mais conteúdos e de diferentes fontes, de diferentes formas. Ou seja, a gente tem muito claro o que é palestra e treinamento. Mas se a gente passar a considerar outros tipos de formatos, como mentorias individuais, um próprio podcast, webséries, por que não fazer uma série sobre um conteúdo? Gamificar este conteúdo, ou seja, trazer jogos, trazer os games que estão muito em alta. Instalação, a gente construir ali uma instalação para facilitar aquele processo de aprendizagem. Ou então, a gente trazer mapas mentais, construir mapas mentais junto com eles. Tem hoje empresas fazendo laboratórios, né, trazendo práticas imersivas para aquelas pessoas participarem, enfim, uma infinidade de ações que talvez a gente nunca tenha considerado, mas que quando a gente coloca em prática, pode trazer aprendizados mais profundos e uma fixação muito maior daquele conhecimento. Então, a aprendizagem corporativa hoje ela alcança um novo patamar. Uma pesquisa aponta que os profissionais de RH, eles estão muito mais interessados em trazer essa variedade de recursos do que só focar em um único método. Existe uma busca aí para a gente entender qual é a maior habilidade para se qualificar. Porque hoje a gente tem um conhecimento de muitos assuntos, mas também de forma totalmente superficial. Tem uma frase que diz, que até eles trazem no conteúdo, que é exatamente essa, ó. A doença dos nossos tempos é que vivemos na superfície. Nosso conhecimento é amplo em quilômetros, mais profundo em milímetros. Ou seja, a gente tem acesso a muito conteúdo, a gente consome muita coisa, mas a profundidade disso é muito baixa. A nossa profundidade é rasa. E como treinadores, a gente tem que ter essa atenção da forma de como essas pessoas vão absorver esse conhecimento. Se a gente leva em conta o nosso mundo hoje com tanta informação e ao mesmo tempo com tanta falta de foco, a gente pode sair de um treinamento muito frustrado, porque a forma como eles estão absorvendo não é nada profunda. E aí, como que a gente tem esse desafio de entregar algo que impacte, que fique lá e que eles consigam, de fato, colocar no dia a dia deles de uma forma profunda, de uma forma com que aquele conhecimento permaneça com o decorrer do tempo. Então, para um treinamento de sucesso, a gente tem que pensar como que a gente vai ter mais eficiência na absorção do nosso conteúdo e como que a gente praticamente aprende a aprender, né? Porque não é só entregar a informação, mas a gente precisa reaprender ou aprender de uma nova forma como que a gente aprende aquele conteúdo. E aí eles trazem algumas ideias que eu achei muito interessantes de como a gente pode trazer isso para dentro do treinamento. Então, eu vou trazer aqui 5 que eles colocam.
Então, incentivar como as pessoas reflitam sobre o conteúdo e como a gente cria conexões profundas entre o que elas aprenderam e a função delas dentro do trabalho. Outra coisa que eles colocam é para a gente personalizar ao máximo a jornada de acordo com os perfis de conteúdo e de público. Então, entender bem esse conteúdo e o público, como que a gente personaliza aquela jornada para eles. Como a gente promove uma cultura de atenção e estímulo ao foco. Então, é dentro do aprendizado já trazer formas com que eles fiquem mais focados e mais atentos para aquele processo, para aquele conteúdo. Como a gente customiza, olha, a outra coisa que eles trazem, essas experiências de aprendizagem para explorar duas formas básicas com as quais o cérebro aprende: emoção e repetição. Então, como que a gente traz emoção e repetição nos nossos treinamentos? Vamos pensar como que a gente coloca isso também ali no nosso processo de entregar aquele conteúdo e oferecer recursos para a aprendizagem no fazer a partir da costura das dinâmicas cotidianas e demandas da função com as necessidades desse conhecimento. Então, não é só entregar, é já trazer a aprendizagem na prática, no fazer, colocar isso nas dinâmicas do dia a dia e nas demandas de trabalho ali deles. Então, essas três tendências, ó, vou repeti-las aqui para a gente fixar, tá? A primeira delas é empresa e escola. Então, as empresas estão se transformando em escolas, isso passa a ser essencial para o sucesso daquela empresa, é a primeira tendência delas. Então, qualquer empresa você já consegue olhar para ela como uma fonte ali de conteúdo de aprendizado. Então, como que a gente, consultor de imagem, já pode trazer esses treinamentos, né? Trazer como a gente oferta o nosso trabalho. Quando a gente vê uma empresa, a gente já entende que ali também é uma fonte de conhecimento e aprendizado, como que a gente adapta ali nossos serviços para elas. A outra tendência que é a personalização da aprendizagem. Então, como eu preciso me flexibilizar e me adaptar àquela realidade e não ao contrário. E também pensar na variedade, na multiplicidade de recursos. E não só de dar uma palestra ou um treinamento ali mais tradicional do que a gente está habituado. Então, como que eu amplio também meu leque de entregas para me adaptar àquela realidade. Certo? Eu vou deixar aqui os links para vocês na descrição do vídeo, tanto da Sputnik, que trouxe esse relatório, como do próprio relatório para você fazer o download. E aqui, antes da gente finalizar, no final do nosso vídeo, eu quero fazer aqui um pedido. A gente está no dia 6 de maio de 2024, então, para quem está vendo isso agora, nesse exato momento, a gente está passando por uma situação muito complicada no estado do Rio Grande do Sul. É o estado natal ali do meu pai, da minha família, então parte da minha família vive nas regiões que estão afetadas. E o que eles relatam é um cenário desesperador, um cenário de guerra mesmo. A gente tá vendo isso na mídia, na imprensa, mas eles falam que o real para quem está lá é muito mais sofrido, muito mais impactante. Então, eu não vou colocar aqui nenhuma instituição específica ou nenhum órgão para você ajudar, mas quem puder enviar qualquer coisa, qualquer tipo de ajuda, contribuir, facilmente você encontra nas redes sociais, na internet, né, locais onde você possa doar. Então, se você pode fazer qualquer tipo de doação, eu peço para que você avalie ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento e buscar aí alguma fonte onde você possa fazer essa ajuda, tá? Fica um pedido aqui, porque a situação lá é desesperadora e qualquer ajuda agora é bem-vinda. Então, fica esse meu pedido no final. E meu desejo é que você tenha uma semana incrível, uma segunda-feira de trabalho e um resto de semana muito produtiva. A gente se vê na semana que vem, na próxima Business Call. Um grande beijo e bom trabalho para vocês.